está começando mais um Pub Caverna, o Boteco do Pode Caverna. Isso aí, hoje a gente tá mais vazio aqui, né? Hoje tá... O pessoal mais cheinho não veio. Exatamente. A galera tá ocupada, entendeu? Entraram de férias, aí só largou a gente aqui pra passar o pano na bancada. Isso aí, a gente tem um tempo aí que já não grava, né, nesse formato aqui. Muito E aí, então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, ou já é o cara recorrente aqui, não esquece o seguinte, dá o like nesse vídeo, tá? E não esquece também de se inscrever no canal. Pra gente é importante que você se inscreva no canal pra você ser notificado quando a gente lança Toda vídeos semana novos. tem algum vídeo retardado, provavelmente. Às vezes tem algum bom também. De vez em quando, olha, da semana passada foi muito bom. Foi bom pra caramba, né? Bom, a semana passada nossa aqui, hoje no presente. Exatamente. Pra você deve estar assistindo isso 3 meses depois, né? A gente não sabe exatamente quando você vai estar assistindo esse, mas se for depois do Blues Brothers, foi bom pra caralho, mas também foi retardado, então... Foi retardado e bom. Foi retardado e bom, Foi um misto. Foi bem isso. Bom, e aí é o seguinte, então hoje nós estamos aqui, reunidos aqui, pra gente conversar sobre uma coisa que eu sempre passava por isso, assim, o que você faz? Eu tenho um podcast, o cara olha, que porra é essa, né? Então se você não sabe o que é podcast, rapidamente, podcast é um blog em áudio ou é um programa de rádio que você entrega sob demanda, entendeu? Ou uma audionovela. Uma audionovela, um storytelling. É a vastidão, muito vasto. É o YouTube sem vídeo, sacou? Mas é uma ótima definição, a galera vai entender melhor. Acho que a galera não sabe mais o que é rádio e blog. Exatamente. Então acho que YouTube sem vídeo faz bastante sentido. Mais ou menos isso. E é o seguinte, o que a gente tá passando assim? A gente tá passando por duas coisas que são... Uma é muito legal, que é um boom de podcast, assim, então tem um monte de gente fazendo, e um monte de gente fazendo, eu digo o seguinte, desde aquele cara pequenininho até aquele cara mega gigante de conglomerado de comunicação fazendo podcast. Tem podcast da Globo, que é do Zorra, tem podcast de jornal, tem podcast de... Então o Rodrigo Maia tem podcast agora, gente, pelo amor de Deus. Lava essa boca, menino. Mas tem. Fazer o quê? E aí é o seguinte, junto disso, que essa é a parte boa, aí começa... Da Rodrigo Maia. O bom do podcast. Começa uma parada que é o seguinte, o sommelier de podcast. Eu só vi 2. Eu só vi 2, graças a Deus, né? Mas eu acho que vai surgir mais nenhum não, porque, cara, a comunidade inteira foi tipo assim, beleza, amigo. Então, aqui nas costas, vai pra lá. Bom, o podcast, por essência, primeiro que é um negócio assim muito mais simples de você produzir. Você pode produzir um podcast com um baita do equipamento e tal coisa. Mas, diferentemente do canal do YouTube, você não precisa de umas câmeras fodas, você pode fazer com um equipamento mais simples, é possível fazer. Com esse zoom aqui, você faz um podcast decente, bacana. Se você quiser fazer um podcast, você pode fazer com o seu celular, bota a meia no microfone do celular ali, só pra ficar abafando. E já foi. Aliás, você pode fazer o que você quiser, né? A gente não está aqui cagando regra. Mas tem uns cagadores de regra. E esses caras entram numa de falar o seguinte. Primeiro, cara, eu vi muito com isso. A gente aqui produz conteúdo, né? Porque a gente não produz só podcast nem canal do YouTube. A gente produz os dois. A gente produz conteúdo pra internet desde 2013 sem ganhar uma porra de um centavo. Volta e meia a gente ganha uma cerveja, né? Volta mesmo. Aliás, galera da cerveja pode mandar aqui e tal. Agora, aceitamos. A gente faz na raça, e fazer na raça significa o seguinte, que a gente grava com o que tem, como dá, e com esforço, porque o objetivo da gente é colocar um conteúdo bacana para você que está ouvindo ou assistindo a gente. Sim. E aí entra o cara para dizer o seguinte... cara, toda vez que eu lembro... eu lembro que, além de ser ridículo, não foi feito simplesmente falando, sabe? Não foi tipo, um negócio tipo assim, estou indignado com o negócio e aí eu vou twittar. Não. Teve toda uma diagramação, o cara toda uma preparação pra fazer a imagem, fez um card, sabe? Puta que pariu. E aí é o seguinte, cara, tipo assim, o podcast eu vou procurando conteúdo enquanto bate-papo. Podcast é bate-papo, caralho. Pelo menos o nosso é. A gente senta, bate um papo sobre o assunto que a gente gosta. Cara,
é justo. O lance do podcast, o legal do podcast é justamente porque tem de tudo. Sim. Tem podcast de playlist de funk. Que o cara vai lá e faz a playlist de funk. Pois é, foi o que eu descobri lá na palestra que a gente fez sobre podcast. Sobre podcast. Lá no UFRJ, quando falaram, tipo assim, podcast, você ouve funk? Aí, tipo, estavam conversando sobre isso, eu fiquei tipo assim, a pessoa... podcast tem a ver com funk? Tipo assim, pode ter podcast sobre funk, mas associação automática, assim, eu Porque a experiência fiz. de quem fez a pergunta é, o podcast que ela conhecia era podcast de playlist de funk, e que ela não entendia outra coisa que não fosse aquilo como podcast. Exatamente. Cara, e assim, tem podcast de notícia, tem podcast de política, tem podcast de cultura nerd, tem podcast sobre rock and roll, tem podcast sobre tudo, sobre nada, nós aqui. Tem podcast sobre tudo que você possa imaginar e nos mais diversos formatos. Sim. Por exemplo, o Ivan Mizanzuki. Eu estou continuando agora minha saga, deixei acumular bastante pra conseguir ouvir o Projeto Humanos sem ficar com ansiedade. O Ivan Mizanzuki tem um podcast que é um misto de storytelling com jornalismo. Investigação jornalística. Cara, é um negócio. É bem feito, velho. E assim, e tem um podcast, por exemplo, Lado B do Rio, que é maravilhoso. Assim, procurem Lado B do Rio. Cara, é um podcast sobre política que os caras sentam numa mesa pra marretar e falar das merdas que estão acontecendo na política no Rio de Janeiro e no Brasil. Dá pra fazer de... Cara, podcast, o legal é justamente isso. Dá pra fazer de tudo. Tem público pra tudo isso. A gente pode falar 2 horas de abobrinha sobre o que quiser e vai ter gente que vai querer ouvir. E vai ter gente que vai ficar de mimimi porque não quer ouvir. Amigo, não quero ouvir. Não ouve, vai ouvir o que tu quer. Vai ouvir o que você quer. E aí o fato é o seguinte, como que o nosso podcast surgiu? A gente estava lá, começou eu me separei, fui morar na casa do Marquinhos. E aí eu falei com ele, queria fazer um podcast, vamos fazer um podcast. Eu peguei a minha ferramenta, que era um iPad, e gravei. Ou seja, lógico que a gente procura fazer uma edição bem feita e tal, e coisas e tudo mais. Mas o que vale muito, não é só em podcast não, isso também é canal do YouTube. Lógico que a parte técnica é importante, mas o mais importante é o conteúdo. Então não adianta você fazer um troço mega bem apurado e tal, se você não tem dinheiro para comprar microfones fodas pra caralho, se você não tem dinheiro para comprar gravadores maravilhosos e pagar um editor para fazer, você tem que fazer tudo na unha e tal. Então tudo isso serve para você para seu podcast ficar melhor. Melhor. Mas não significa que o seu podcast feito no seu celular com uma meia não fique bom. Sim, Afinal de contas é o que tu tá falando. Aí a pessoa reclamando de qualidade de áudio, reclamando disso e aquilo outro. Rapaz, é a mídia mais difícil de você rentabilizar. Você faz um blog, você consegue rentabilizar mais do que um podcast. Vai ter... Porque você tem propaganda, você tem espaço, você tem clique, porrada de coisa. Podcast, é até difícil você medir a audiência. Eu tenho números absolutos. Tipo assim, esse mês eu tenho tantas visualizações e X visualizações em cada um, mas eu não consigo medir ali meu público. Você saber se é homem, mulher, se é velho, se é novo. É tanto que todo ano eles fazem grupo específico faz pesquisa justamente para ter ter uma noção melhor, mas ainda assim é um negócio tipo para quem responde a pesquisa, sabe? Isso, e a gente mesmo respondeu a porra toda errada no passado. Nossa senhora. E o negócio tipo, super nichado, sabe? Você tem noção? Como a gente respondeu errado, tinha um ouvinte do Pod Caverna. Sendo que pelo menos eu e ele respondemos a pesquisa, entendeu? Então pra você ver que o negócio, com certeza, a gente não sabia nem responder essa porra. E aí, só no Podcast Addict ali, a gente tem mais ou menos 600 assinantes. Sim. Fora Spotify e outras plataformas, quer dizer. Então a gente tem um público, mas a gente não consegue muito ter esse tipo de coisa. E assim, é uma coisa muito incipiente, inclusive o patrocínio dentro do podcast. É bem complicado. E aquela coisa por isso assim, que a maioria das pessoas, inclusive a gente, acaba indo para alguma questão de apoio coletivo, Apoia-se, Catarse, PicPay. Já que você tocou no assunto, vou deixar um cardzinho aqui pra você. Que é um cardzinho explicando como é que você pode fazer para apoiar o Pod Caverna se você gosta do conteúdo da gente. Sim, mas tipo, justamente isso, porque se manter só com o podcast, com propaganda no podcast, cara, isso é para bem poucos. Dos podcasts que eu ouço, um deles é o do Ed Trunk,
que é o cara que apresentava o Death Metal Show, é um cara que manja pra cacete, assim. Pausa aí, porque aí eu vou voltar àquele negócio que eu ia falar justamente antes. O primeiro sommelier de podcast estava justamente reclamando ou indicando, não me lembro agora exatamente, provavelmente as duas coisas, que os podcasts brasileiros não seguiam a fórmula, ou o jeito de fazer, o jeito de narrar, o jeito de formatação, sei lá que merda, da N, sei lá das contas, ou seja, É de uma entidade que surgiu da rádio. Da entidade de rádio nacional americana, sabe? Das rádios nacionais americanas. Velho, que é Brasil, porra, não tem... Nem as rádios que estão no dial seguem o mesmo padrão, cara. Então, você vai querer que... eu tenho uma resposta boa. Tem uma resposta pra você, tá se fudendo, toma no cu, velho. Porque... Cara, fala sério, não, e outra coisa, quem estabelece esse padrão é a rádio que estabelece pra ela. Porque isso não significa que tem que seguir, você tem que seguir, senão vai estar todo mundo produzindo conteúdo com o mesmo formato. Não, você tá falando do cara do Death Metal Show, sim, aí... mas cara, você tá falando de um cara, só tipo, estendendo um pouco isso. Você tá falando de um cara que, primeiro, ele já tinha um programa, pra começar, ele já tinha um programa com a puta audiência. E ele faz rádio já também. Já faz isso rádio... há muito tempo, com contatos. Sim. E o podcast nos Estados Unidos, amigo, isso já tá lá consolidado há muitos anos. Mas o que eu ia dizer sobre ele é o seguinte, muitos anos. É que o podcast dele tá dentro de uma rede de podcasts e isso tem um formato de publicidade. Então, e outra coisa, como é que a publicidade do podcast pode ser ruim, inclusive? Porque se você percebe e observa os pontos de inserção, você pula aquela porra. Porque a publicidade no YouTube é que se estiver aparecendo, você não tem como pular os primeiros 5 segundos pelo menos. E tem algumas que você não consegue pular nada. Então, verdade, significa dizer o seguinte, que além de você conseguir um apoio, um anunciante, cara, como é que você vai prestar conta para esse anunciante? Não, e não só isso, como é que você convence... não digo nem convence o anunciante, digamos que o comerciante ali tenha realmente o anunciante, anunciante tenha realmente uma confiança ali que você consegue transmitir. Mas como é que você passa isso pro seu público? Porque tipo, eles simplesmente falam, ah, beleza, não quero isso não. Mas como é que você passa isso pro seu público, tipo assim, garante que seu público vai ouvir, e como é que você faz isso não ser escroto pro seu público também? Porque isso também serve pro YouTube. Exato, porque existe um negócio chamado publi editorial, e muitas das vezes as pessoas acham que se você colocou um anúncio, que a sua pauta tá vendida. E assim, é um negócio que você tem que tomar muito cuidado, a gente que produz conteúdo, de fazer um conteúdo independente do anunciante. Sim, então se o nosso exatamente. anunciante nos deu uma cerveja que a gente degustou, foi legal, e a gente quer agradecer inclusive o presente que nós recebemos, ou se esse presente vier em forma de equipamento, por exemplo, a Airparts, cara, que nos apoia muito, é um grande apoiador da gente, mas a gente faz o nosso conteúdo da nossa cabeça com a nossa vibe, a gente não tem ninguém lá da empresa dizendo pra gente assim, nossa, você tem que fazer um conteúdo que seja tal, não pode falar mal de A e pode falar bem de B. Digamos, comentando sobre a parte, como é que a gente vai inserir, sei lá, compressor de ar no meio da pauta de bandas nórdicas? Não tem como. Não tem como, amigo. Não tem como. O que a gente pode fazer é agradecer muito ali. Francisco, nosso grande apoiador, né? Francisco, pessoal da Capitão Bock. Isso não é um publi editorial. Não é. Mas, pode estar parecendo, mas não é. Mas, cara, agora, então, essa crítica que veio são de pessoas, inclusive, cara, que são ouvintes de podcast, que o cara não produz porra nenhuma, fica cagando regra pra mim, pra você e pra todo mundo que a gente conhece, ou que a gente não conhece pessoamente ainda, mas a gente respeita. A gente conhece da podosfera, por assim dizer. Pois é, e, cara, como é que você vai... Aí, eu assisti uma entrevista e o Mizanzuki foi um dos que foi, tipo assim, elogiado, porque o dele é fora de série. Pô, mas o Mizanzuki é outro nível, né? Ele é fora de série. Agora, nós, cara, que produzimos aqui sem a... Não tô dizendo que pra ele é fácil, não. Eu tô falando que é o seguinte, é que ele tem um nível de dedicação ali que, infelizmente, a gente não tem, às vezes, capacidade de tempo e nem conhecimento para fazer como ele faz. Então, assim, os podcasts produzidos pelo Mizanzuki, pra mim, são um norte, mas não são algo que é factível pra gente aqui.
Agora, porra, eu conheço e ouço muitos podcasts muito bons, cara, de conteúdo muito bom, que a galera tá gravando de uma forma possível. A forma possível, né? Tipo, tá gravando igual a gente, sabe? Mais ou menos isso. Então, um recadinho aí pra você, sommelier de podcast, vai tomar no cu, né? E pronto, né? Vamos Não gostou, não ouve. Cara, é a máxima de vida pra tudo, não só pra podcast. Pra tudo. Se você não gosta, você não ouve, você não vê, você não faz, você não fala, você não vai, amigo. Pra que ficar cagando regra pros outros? Você não gosta, fica quieto com as coisas que você gosta. Pra que você vai tomar conta do cu alheio? Exato. Não tem a menor é que eu não necessidade. gosto de Jimi Hendrix, não ouço, não compre camisa do Jimi Hendrix. Deixa. Não tem porquê, cara. Não tem porquê. Não tem porquê. Entendeu? Sério. Bom, então. A vida de todo mundo seria muito melhor se as pessoas parassem de se meter nessas merdas. Tipo, pra que destilar ódio desse jeito? Não é como se estivesse destilando ódio sobre a política. Destilar ódio sobre a política é dever cívico. É porque... Agora, você destilar ódio sobre algo que não está afetando a vida de ninguém e nem a sua, a não ser que você escolha isso, amigo, é cozice, e vai cagar a regra lá pra tua vida, não pra vida dos outros, né? exatamente. Valeu? Exatamente. Então a gente se vê no próximo Caverna. Valeu? Agradecemos o Reis.